Graça e paz, um bom dia para você que me ouve hoje. Nós continuamos com os nossos devocionais diários. Para você que está acompanhando nossas proposições de leitura, vai ler do capítulo 27 ao capítulo 30 do livro de Números. E no Novo Testamento, hoje, nós vamos estudar juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Paulo ainda está preso. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 que Festo, assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele ciladas para o matarem na estrada. Veja que Lucas é extremamente minucioso, ele é um historiador, podemos dizer assim. É um livro fantástico, o livro de Atos dos Apóstolos, pelos detalhes das viagens. Nós vamos ver as viagens de Paulo agora para Roma, depois disso aqui. E vemos também os detalhes, e isso tudo pode ser comprovado historicamente, realmente, do que Lucas está aqui dizendo. Festo assume, e assim que assume, vem os judeus para tentarem acabar com Paulo. Paulo está em Cesareia, vamos lembrar disso. Eles querem que Paulo venha de Cesareia para Jerusalém, para ali poder ser julgado, para que, no fim das contas, eles pudessem armar uma armadilha e matar Paulo no meio do caminho. Eles tentaram fazer isso na ida de Paulo para Cesareia, mas ali o plano dele foi frustrado porque Deus enviou um destacamento romano para estar ao lado dele aqui. Mas Festo não fez isso. Ele disse que ele mesmo partiria em breve para Cesareia, diz o versículo de número 4. O versículo 9 diz para nós que Festo ele queria segurar o apoio dos judeus, e ali ele já estava diante de Paulo, e Paulo ele veio até ele dizendo que não tinha nenhuma culpa, e ele disse: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo foi perguntado: você quer ir para Jerusalém? Ele queria agradar os judeus que estavam ali apertando a mente dele, usando uma expressão baiana, mas Paulo ele fez algo ali que não era esperado por aqueles homens. Ele disse assim: caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo a César. E ali Festo disse: para César apelaste, para César irás. Paulo está indo aqui à instância final do julgamento. Veja que tem a primeira instância, segunda instância, no caso brasileiro, a terceira instância, no caso tem o Supremo Tribunal Federal, que é onde o julgamento final é realizado, seja para o bem ou seja para o mal. Mas aqui nós vamos ver que Paulo apela ao imperador para poder ir para lá, e agora ele vai ficar guardado até que isso aconteça. Nesse meio tempo, chegam ali em Cesareia, o rei Agripa, um dos descendentes de Herodes Agripa e Berenice, sua esposa, e eles vão até ali, se encontram com Festo, e Festo comenta com eles que está ali um certo homem chamado Paulo, que está preso, e eles disse que ele estava preso ali porque os judeus vieram contra ele, trazendo questões referentes à própria religião, diz o versículo 19, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Veja que Paulo não se cansava de falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Ele não parava de pregar, e a quem ele encontrava ele falava isso. Nos dá até um certo constrangimento, porque tantas vezes nos calamos de falar de Cristo, e Paulo, mesmo preso, mesmo em circunstâncias tão adversas, não cansava de falar. E aí ele vai dizer ali para Agripa, versículo 21, mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. E Agripa disse a Festo, versículo 22, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã respondeu a ele: tu o ouvirás. Veja que Festo prometeu a Agripa para ouvir a Paulo. E no dia seguinte se cria toda uma situação para que isso acontecesse. Olha o versículo 23. Vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade. Ou seja, eles criaram um circo e foram levados a muita
muitas pessoas, talvez eles achassem que iriam humilhar a Paulo ali, mas Paulo foi trazido por ordem de festa. E veja o que está acontecendo aqui. Aquilo que Jesus disse para Paulo está se cumprindo. Jesus disse que ele estaria testemunhando dele no meio dos gentios, testemunhando dele também diante de reis, imperadores até, e Paulo vai testemunhar mais uma vez acerca de Jesus diante de todas essas pessoas. Será que nós temos tido essa coragem? Será que diante das autoridades, diante de pessoas que nós consideramos maiores do que nós, mais poderosas do que nós temos falado do amor de Jesus Cristo? Que nós não nos calemos. O livro de Atos é um motivador de nós pregarmos evangelhos e levarmos a palavra. Que assim façamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.